Olá pessoal, eu sou o professor Cadu. Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre pirâmides. Primeiro, o que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um sólido geométrico espacial que possui a base formada por qualquer polígono, pode ser triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, pentágono, o que você quiser, e todas as suas faces laterais são triângulos com o vértice superior comum. Por exemplo, isso. Vejam, a base é um polígono, que no caso eu fiz um quadrilátero, e todas as faces laterais são triangulares, e esses triângulos têm um vértice superior comum. Quando isso acontece, a figura formada é chamada de pirâmide. Quando você tem que calcular áreas relacionadas às pirâmides, o que você tem que fazer é desmembrá-la em polígonos. Por exemplo, a área da base é a área do polígono da base. A área lateral é a soma das áreas de todos os triângulos que formam a lateral. Volume é muito parecido com o volume do prisma. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Já o volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Talvez não seja muito óbvio perceber isso aqui, mas há um experimento que vai facilitar a vida de todo mundo para enxergar isso. Vejam o que eu tenho aqui. Eu tenho um prisma e uma pirâmide, ambos de base hexagonal e com mesma altura. Então eu tenho um prisma e uma pirâmide. Os dois têm a mesma base, ou seja, a mesma área da base. Os dois têm a mesma altura. O volume do prisma é a área da base vezes a altura, e da pirâmide tem 1/3. Então é de se esperar, se isso for verdade, que o volume da pirâmide seja 1/3 do volume do prisma. Então o que eu vou fazer? Eu vou encher essa pirâmide com alguma coisa e vou derramar aqui dentro. Vocês vão notar que essa coisa vai chegar até essa primeira linha, ou seja, vai dar 1/3 da área do meu prisma. Vejam, aqui eu tenho um potinho de arroz, que eu vou jogar aqui dentro, mais ou menos até a linha vermelha. Assim que eu terminar de jogar, ó, tá vendo? Eu joguei, enchi com arroz, mais ou menos até a linha vermelha. Não preciso ter muita precisão, não. Agora eu vou pegar todo o conteúdo desse recipiente e vou virar no meu prisma. Vocês vão ver que eu vou conseguir montar 1/3 do volume do prisma. Estão vendo? Chega aproximadamente ali na minha linha vermelha também, assim como eu tinha aqui. Então, ao encher essa figura, eu compus 1/3 dessa. Por isso que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base da altura. Ou seja, é 1/3 do volume do prisma. Uma coisa muito importante, quando você estiver trabalhando com pirâmides, normalmente os exercícios não vão te dar a altura. Eles te dão outros elementos. Então é muito importante ao trabalhar com uma pirâmide enxergar dois triângulos que quase sempre vão aparecer. São eles: esse triângulo retângulo que usa altura, esse segmento pontilhado aqui e esse segmento roxo aqui. Eu fiz o triângulo aqui. Você tem a altura. O que é isso aqui, que no caso é esse? É chamado de aresta lateral, que é a aresta da face lateral, e esse pontilhado varia. No caso dessa situação, é metade da diagonal, mas em outras situações nem sempre vai ser isso. Você tem que olhar para a situação e ver o que você está enxergando. Então a altura liga num vértice e a aresta lateral. Sempre faz um triângulo que é importante. Outro triângulo muito importante para as pirâmides é o que usa a altura. Quando chega aqui na base, você liga até o meio de um lado e depois você fecha aqui esse triângulo também retângulo. Então, a altura, daqui do meio da base até o meio do lado, e depois você fecha o triângulo, que é esse triângulo aqui. O segmento que vai do meio da base até o meio do lado é chamado de apótema da base. O segmento que sai daqui e fecha o triângulo com a altura, que é esse, é a altura da face lateral, é chamado de apótema da pirâmide. Então esses dois triângulos retângulos munidos do Teorema de Pitágoras são fundamentais no seu estudo sobre pirâmides e certamente eles serão úteis em algum momento, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero encontrar vocês na próxima. Tchau, tchau.